Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Egues e esse aqui é o Pode Ser. Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Delma Brito e esse daqui é um espaço em que a gente vai falar de rotina, de vida real, de um jeito que seja possível, né, para você viver da melhor maneira. E hoje a gente vai conversar sobre algo que todo mundo sente, mas às vezes falta até um pouquinho de coragem para a gente conversar sobre esse assunto. Então hoje o tema do nosso Pode Ser vai ser o que te impede de mudar. Eu sei que parece forte quando a gente começa a falar sobre isso, mas é necessário que a gente converse um pouquinho sobre isso. E esse vai ser o nosso tema de hoje. É aquela sensação, né, de eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, né? E a gente já passou muitas vezes por isso, né, Mi? Né? Muitas e muitas e muitas vezes. Então, a gente deseja mudar, a gente quer. Pode ser nas coisas mais simples, que a gente deseja uma mudança de realidade, de situação, a gente quer uma mudança real na nossa vida em vários aspectos. Ó, às vezes a gente quer mudar de trabalho, às vezes a gente quer mudar os lugares que a gente frequenta, às vezes a gente quer mudar o clima da nossa casa, às vezes a gente quer mudar o nosso corpo, a nossa performance, a gente quer mudar muitas coisas, mas tem alguma coisa que para, alguma coisa nos impede dessa mudança. E eu me lembro muito, assim, de vários momentos da minha vida que eu desejava, eu queria uma mudança, mas eu começava e parava. Começava e parava. Aí ficava nesse ciclo de sempre recomeçando, e quando a gente não muda, o resultado também não muda. É que às vezes a gente começa com aquela vontade, com aquela energia, e vem uma vozinha lá na cabeça, assim, lá no fundo. E se der errado? E se eu não conseguir de novo? E se eu fracassar mais uma vez, né? Então, isso daí que. E mais tem o medo, o que é a chave aqui é o medo, né? Mas assim, vai falar, mas e se eu mudar? Como é que vai ser? E se eu não parar, né? Onde que eu vou chegar? Onde é que eu vou chegar? Então, às vezes, o medo é ele que nos paralisa. Então, é o medo que faz isso. E quando a gente ignora o medo, a gente consegue crescer. Eu vou contar até uma experiência minha no último evento que eu participei, né? Foi o confronto. E eu descobri que eu podia errar. Eu tinha muito medo de errar de novo em várias situações da minha vida e eu me sentia travada por isso. Posso errar um monte de vezes. Sabe quando você olha e fala, não, posso errar. E tá tudo bem. E aí eu comecei a me arriscar muito mais, porque eu comecei a ignorar o medo. E olha o salto que a minha vida deu em vários aspectos de lá pra cá. A gente tá falando de vida real, nós temos muitas histórias dessas para contar, né? Quando a gente ignorou o medo, a gente só É, cresceu, só avançou, furou bolhas, né? isso. E assim, não é nem que a gente deixa de ter o medo. Não vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. Então, o que, que é esse medo? É da mudança? É do que vem depois? E se essa nova versão que eu estou buscando a mudança, eu estou preparada para a minha nova versão? Ou eu estou preparada para os ambientes que eu vou passar a frequentar a partir da minha mudança? Será que se eu mudar agora, eu estou preparada para estar em determinadas mesas? Eu estou preparada para aceitar aqueles convites que eu Aham. sempre sonhei, mas que aí eu não aceito porque eu acho que eu ainda não sou capaz? Mas se eu mudar? Então, esse é o ponto aqui que a gente precisa conversar. É esse medo da mudança. É ele que está nos impedindo de dar o próximo passo. O X da questão aqui é você quebrar o automático. O medo, sabe? Aquele medo automático que vem. Quando você quebra ele, você identifica que é um padrão seu.
e você vai com medo mesmo, você consegue, né, ter uma direção certa, assim, uma visão do que você vai, que você está quebrando um padrão, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, padrões é maravilhoso na nossa vida, a gente precisa, né? Porque a gente não conhece, como você falou, a gente não conhece a nossa nova versão. E se ela for muito melhor, né? Isso. E a gente tem que estar preparado para essa nova versão e preparado para tudo que a gente é capaz de fazer quando a gente vai com medo mesmo. E aí eu fico lembrando aqui de várias situações assim da minha vida que eu tinha medo de muitas coisas. E aí no momento que eu falava assim, mas eu vou assim mesmo, mas eu vou arriscar, mas eu vou tentar. E aí no final eu conseguia os resultados que eu queria só pelo fato de ir com medo mesmo. É que a gente espera, né, o momento certo, a oportunidade certa, a coragem necessária para fazer alguma coisa. Só que isso nunca vai acontecer, né? Nunca vai existir, né, um momento perfeito, a coragem suficiente. Você vai ter que ir criando no meio do caminho, né? É igual um carro de Fórmula 1. Você troca os pneus ali no meio da corrida. E vai aprendendo novos desafios e se conhecendo e quebrando padrões e eliminando o medo. E, tipo, eu era uma pessoa que eu tinha medo de conversar em público. Meu Deus do céu, não acredito. Não consigo acreditar nisso. Você, Delma. Nossa, eu tô chocada com essa informação agora. Sério. Eu era uma pessoa, e quando eu ia abrir a boca, enrolava tudo, as palavras, saía toda bagunçada. Não consigo imaginar. Vocês conseguem imaginar isso? Delma, que não consegue falar. Juro, gente, eu era muito desenvolta com as pessoas que eu convivia diariamente, mas quando tinha que conversar com alguém assim, sabe, diferente, eu esquecia até o que eu sabia. Esqueci até meu nome. E como é que você conseguiu? Eu enfrentei. Você conseguiu identificar onde é que foi, que ponto que foi que você mudou? Eu ia com medo e eu, tipo assim, enfrentava. Eu fechava uma cara dentro de mim, de braveza, sabe? E às vezes eu preciso usar ela, eu vou contar pra você que você não sabe. Então, conta aí. Olha, às vezes esse podcast tá muito bom, hein? Altas revelações aqui. E às vezes eu preciso usar ela, às vezes vem de novo. Por quê, gente? A gente sabe, existe um padrão, né, que a gente foi lá configurado. E esse padrão me acompanhou muitos anos. Então, todos os dias eu preciso ir treinando ele e lembrando quem eu sou hoje. Porque senão ele quer ocupar o lugar dele de volta aqui. E às vezes chega dias que eu meio que quero travar em alguns momentos. E aí eu me lembro da minha força de novo, da minha braveza interior. E vou com medo mesmo e ninguém nem percebe. A Michelle me conhece, convive comigo e não sabia disso. Tô chocada. Chocada positivamente, né? Então, assim, olha que honra estar do lado de uma pessoa que enfrenta o medo todo dia e tá aí, a gente nem percebe. Fala, nossa, Delma, você é muito corajosa. Então, é isso mesmo. E quando eu falei que eu, né, soube que eu podia errar e que eu, né, parei de ter medo de errar, também é uma dessas coisas. Então, todos os dias a gente vai se melhorando. Eu era criança que eu chegava na escola, eu tinha que sentar todos os dias no mesmo lugar, perto da professora, porque se eu precisasse fazer uma pergunta, eu ia ter que falar baixinho com ela. Você é professora, você provavelmente já passou por algumas situações dessas. E aí a gente tem alunos que são mais tímidos mesmo, que esperam o final da aula para poder falar com a gente, para tirar dúvidas. Então eles têm alguns alunos realmente que são mais tímidos mesmo, né? Assim, não fala muito. E aí eu ficava, meu Deus, tomara que alguém faça uma pergunta que, né, responda seja a pergunta que eu quero saber. Responda a minha, pra eu não precisar fazer, né? Mas nunca, né, dá certo. Então, às vezes, chegava um momento em que daí eu precisava falar com o professor, com a professora. Então, eu era essa pessoa. E eu sofri muito com isso. E a dor desse sofrimento é muito pior do que a dor de você colocar uma cara brava dentro de você, uma coragem que não existe,
e enfrentar, sabe? Sim. Isso é transformador, é libertador. Só que você precisa identificar, né, que foi o que a gente falou, e quebrar o padrão e tomar coragem para fazer isso. É coragem mesmo, a gente precisa. E isso faz parte do que a gente vem falando, do que a gente vem trabalhando, que a gente novamente vai para os nossos 3 pilares. Então, os nossos pilares, que é a consciência, é a decisão e o movimento. Isso, olha então, aí, assim, perfeito. a gente toma consciência do que está te impedindo, a gente entende, compreende onde é que está a nossa dificuldade, a gente entende onde é que está o nosso medo, e a partir daí a gente toma uma decisão. A decisão sua é fazer uma cara brava. Mas só por dentro. Por dentro, ela faz a cara brava por dentro e fala, eu vou. Então, você toma consciência, você decide o que você quer e você vai lá e faz. Isso. Então, a gente e segue muda aí. até o tom de voz, tá? Porque eu precisava mudar o tom da minha voz para eu poder mostrar que eu sabia do que eu estava falando. Sim, e ninguém nunca duvidou. Sim, eu já tive várias situações dessa também. E mesmo fazendo... Será que é por isso? Olha que coisa, até eu agora fiquei pensando. Será que é por isso que eu fiz tanto curso de oratória e de comunicação? Pode ser. Gente, eu já fiz muitos cursos de oratória e comunicação eficaz, de comunicação e de falar em público e tudo. E aí, todos esses movimentos, né, é para quê? Para quebrar isso. Para quebrar esse medo de falar, para quebrar na hora que a gente trava, né, na hora de falar, ou trava por algum motivo. Então, eu fui bastante tempo me dedicando a isso, sabe? Olha aí, que legal. A todos esses cursos, todas as formações, todos os treinamentos que eu fiz voltados aí para essa área, né? Legal, e né? olha só, eu tava achando que eu fazia isso porque eu era do direito. Olha só. E talvez não fosse pelo direito, né? Na então, verdade, o seu subconsciente identificou a sua necessidade, né? Real, não a do direito, né? Que bom, a gente tem, gente. A nossa intuição, nosso subconsciente, ele entende. Ele entende o que a gente precisa. É só começar a ouvir ele mais um pouquinho. Eu vi que eu tinha dificuldade de me expressar, de me comunicar. O que eu fiz? Eu tomei consciência. E aí, o que eu decidi? Que eu ia treinar, que eu ia me especializar, que eu ia estudar, que eu ia me dedicar a isso. E o que eu fui fazer? Cursos, treinamentos. E hoje eu consigo, inclusive, treinar pessoas para também se expressar. Olha isso. Então, assim, de uma dificuldade que eu tomei consciência, me movimentei, né? E agora eu posso fazer. E a gente sabe que a nossa maior dificuldade está ligada ao nosso propósito, né? Olha isso, que lindo. Que loucura, gente! Ai, gente, olha, muitas revelações aqui hoje. Aí assim, a gente faz o roteiro, a gente prepara um roteiro, sabe, gente? Aí a gente estuda o nosso roteiro, tudinho, mas isso aqui hoje foi fantástico. Aí não estava no roteiro. Não estava no roteiro. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa. Se você acha que, né, deu um clique aí na sua mente e você acha que identificou alguma coisa que você, né, talvez você queira sair desse momento de ciclos de tentativas, de só tentar e partir para uma mudança real, né? A gente tem um convite, né, Lili? Isso. Então eu não sei se vocês já estão sabendo, mas então fiquem sabendo que nós temos um programa que trabalha isso. Trabalha os 3 pilares que ela acabou de falar, que é consciência, decisão e movimento. Isso. Então a gente tem um programa que a gente trabalha com isso, que é o desafio de 21 dias. Então a gente tem o nosso programa que se chama 21 para sempre, e a gente vai lançar ele novamente agora em dezembro. Então a gente vai ter novamente um programa de 21 dias voltado para ajudar as pessoas a criarem a sua rotina, a vencerem o medo, porque um dos nossos pilares do desafio de 21 dias é tratar a mentalidade. E aí a mentalidade sendo tratada em que aspecto, em que situação? Em todas, gente, porque quando a gente começa a estudar sobre mentalidade, então a gente pode tomar consciência de várias coisas. A gente consegue perceber quais são as nossas travas, a gente pode descobrir
quais são os nossos pontos fortes, a gente descobre aí como vencer aquelas travas, a gente consegue identificar onde estão aquelas que a gente chama de crenças limitantes ou situações de bloqueio. A gente consegue, através de trabalhar a nossa mentalidade, a gente consegue identificar isso e vencer esse medo. E sabe o que é mais bonito? Que, né, vencer esse medo, trabalhar, né, a mentalidade e descobrir que mudar, você vai descobrir que mudar não é tão dolorido quanto continuar lá do jeito que você está, né? E você só precisa viver esse dia de cada vez, sabe, da mudança, construindo um novo eu, um novo você, né? O novo eu que eu disse, um novo eu aqui, né? E aí você vai ver como é maravilhoso essa trajetória, né? De mudança, de comportamento, de mentalidade. E te convido, porque você que já participou do nosso outro lançamento, conhece aquele lá. Nesse novo, a gente vai ter formas muito melhores de trabalhar, né? Porque a gente já conseguiu aperfeiçoar. Gente, um ano aconteceu muita coisa. Né? Esse um ano mudou muita coisa. E assim, é novamente sobre mudança. É novamente a gente trabalhando consciência, é novamente a gente treinando, é novamente a gente estudando, é novamente a gente buscando a nossa própria presença, essa nossa identidade, a gente firmando a nossa identidade. Então, venha para o nosso desafio desse ano, que vai ser fantástico. Então, quem sentiu no coração, quem deseja mudança, quem tá ainda com aquele medinho de mudar, sabe? Sentindo ainda aquela dificuldade de dar o primeiro passo, de começar, a gente tem, então, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link que você vai para o nosso grupo. Então, a gente tem um grupo, a gente tem a nossa comunidade. E todas as informações sobre o desafio vão ser colocadas lá na nossa comunidade. E a gente também tem a nossa página no Instagram. Isso. O @naforçadoamor.com.br. Então, vai estar aqui embaixo também para vocês. Então olhem aqui. E aí vocês já podem começar no movimento. Então lá na comunidade, eu vou contar para vocês que ainda não estão lá. Então lá na comunidade, a gente tem esse momento de partilhar. E essa aí era uma das minhas principais dificuldades quando eu comecei no meu processo, né? Era de ter alguém junto comigo. Então eu me sentia muito sozinha. Eu via que eu estava sozinha nesse meu processo de mudança, de busca de autoconhecimento. Então eu estava sozinha. E aí eu sentia isso. E aí, o que eu entendo? Que você não precisa estar sozinho. Você não precisa estar você tem sozinho. A gente, você tem a gente para começar. Isso. Então, vem para nossa comunidade. Lá a gente passa todas as informações. Segue a gente no Instagram também, que lá a gente também vai compartilhar sobre esse desafio e vários outros. E quem não seguiu a gente no Instagram ainda, na página do Pode Ser, eu te convido a ir lá também seguir, que eu vou deixar o link aqui para vocês. O nosso Instagram, que a gente está começando. A gente tem vários produtos, tá, gente? A gente não tem só esse, né? Vocês já perceberam. Então, aqui, ó, o outro produto. A nossa caneca. Assim, aí a gente começou com a lojinha também. Então, isso. A gente tem aqui. Mas o mais importante aqui desse podcast hoje é que a mudança, ela pode começar. A mudança, ela depende da sua consciência, depende da sua decisão e depende de você se colocar em movimento. Então, consciência, decisão, movimento. É isso que vai fazer você vencer esse medo. E às vezes, assim, eu não vou vencer o medo porque ele não vai sumir. Não tem problema. Vai com medo mesmo. Cada vez. Vai com medo mesmo. Um dia de cada vez. E aí estou certa que um dia de cada vez você vai chegar no seu resultado, você vai chegar naquela mudança, no resultado que só a mudança é capaz de trazer. Porque como a gente já disse, né? Porque assim, quando você faz alguma coisa e quando você não faz, você tem resultado. E aí qual que é o resultado que você quer? Quando você faz alguma coisa ou você quer continuar tendo o mesmo resultado que você já conhece e que te deixa insatisfeito.
Eu sou Michelle Egues e hoje nós falamos sobre o que te impede de mudar. E eu sou Delma Brito e esse é o Pode Ser. O poder de ser começa em você. Curte o vídeo, compartilha, comenta e segue a gente. E ativa o sininho. Beijo! Tchau, Tchau, gente!